o RAG, tá bom? Então vamos lá, vamos falar como que é o RAG, como que ele funciona. Então, RAG, né, nada mais é do que uma técnica de você colocar, dar conhecimento externo para a inteligência artificial. Se você quiser colocar um conhecimento da sua empresa, né, se você tem um restaurante, você quer colocar um cardápio, se você quer colocar, gerenciar os notes de uma reunião, por exemplo, então você consegue dar essa inteligência para dar acesso a esses documentos externos para a inteligência artificial, tá bom? Então você pode jogar contratos, criar os seus documentos, um monte de informação ali que seria pertinente à sua empresa, né? E ela consegue as também, tá bom? Então eu vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês, né? Então você tem uma empresa, né? Que ela, você joga o seu modelo, que o cliente vai perguntar, né, sobre o seu contrato, ela consegue responder, tá bom? Você consegue buscar uma cláusula específica, etc. Então ele consegue dar mais detalhamento específico, né? Sem ficar, né? Vamos falar assim, chutando informação, tá legal? Então eu vou agora mostrar aqui o que que a gente vai ter de resultado, tá bom? Do nosso agente hoje. Então nós vamos criar a parte, né, do nosso projeto que a gente vem fazendo, tá? Então depois a gente conecta nele, então para a gente passar bem no detalhe, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai fazer, né, vou falar da estrutura aqui do agente RAG, tá bom? Então, ele vai ser um AI agent, né, também. Só que ele vai ter uma tool diferente, que é essa tool aqui, tá? Nessa tool aqui, ele acessa uma base de dados do Supabase, que é o Supabase Vector Store, tá bom? E ali ele faz interação com os documentos que estão na base de dados, tá legal? Então, vamos começar criando esse agente aqui, tá bom? Quem for chegando, o pessoal vai dando um oi aí também. Vamos lá então. Esse aqui é o nó vai ser o AI Agent, tá bom? Da mesma forma. Que por enquanto a gente não vai fazer nenhuma configuração. Então, configuração que eu digo aqui do prompt, tá? A gente vai colocar daqui a pouco. Aqui no chat mode a gente vai trabalhar com o próprio da OpenAI, tá bom? Que a gente já configurou. Legal. Chat memory a gente vai usar o Postgre também, para ficar padrão que a gente vem trabalhando. Então aqui já está conectar vector. Aí você vai pegar esse aqui, ó. Vector Store Question Answer Tool, tá bom? Então, nela a gente vai colocar um nome padrão, né? O nosso exemplo aqui, a gente vai ser da criação de prompts. Então, a gente vai dar vai criar um documento, né? Como eu tenho esse documento aqui, que eu criei um guia de prompt, tá? Um guia explicativo de como criar prompts para a gente IA. Então, é esse conhecimento que nós vamos dar para o nosso documento, tá bom? Então, ele já está aqui no Google Drive, que é da onde vai ser a nossa base que já tem esses documentos. Então, aqui eu criei toda a estrutura que eu uso para a criação de prompts de agentes de IA. E ele vai ter essa inteligência para gerar prompt e também tirar dúvidas, né? Agentes de IA, para a criação de agentes de IA. Então, vamos voltar aqui. Eu vou renomear ele, tá? Então, eu vou chamar você de Prompt Creation. Legal. E vou dar aqui no data name aqui o nome que você vai dar também para a sua tool, tá bom? Então, vou manter o mesmo nome. E aqui eu vou falar o que ela faz, né? Então, eu vou falar que ela é um guia, acesso a um guia para criação de prompts para agentes de IA. Legal. Então, chamei de Prompt Creation.
Agora a gente vem aqui. Também a gente vai passar um modelo para ele, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com o Supabase Vector Store, que é as configurações do Supabase em si, tá? Aqui a gente vai, quem já usa o Supabase no projeto, vai usar uma configuração que tem lá. Deixa eu abrir aqui os documentos, ver se eu acho um link, que é importante vocês executarem lá um código, tá bom? Para vocês ativarem essa configuração, tá? Supabase Vector Store. Vou deixar esse link aqui. É um código para vocês executarem no Supabase para vocês ativarem ele, né? Aqui. Basicamente ele vai criar as tabelas acima, as funções do vector. Deixa eu pegar aqui. Tava com o documento aberto aqui, não tá mais. Que beleza. Mas eu vou procurar aqui, eu tô procurando a documentação do N8N, tá? Insert documents, get name. Aqui, ó. Esse documento aqui, tá, pessoal? Para vocês configurarem. Então, o que vocês vão pegar, tá? Vão copiar esse trecho aqui. Vou deixar esse link na descrição. Vão copiar esse código SQL aqui. E aí vocês vão vir no Supabase de vocês. Cadê meu Supabase? Aqui. Vamos supor que você está na Home, certo? Vocês vão vir aqui no SQL Editor. Vocês vão colar aqui e vão executar. E vocês não precisam mexer em nada, tá? Eu não aconselho mexer em nada com configurações padrões, mas qualquer alteração que vocês fizerem aqui, vocês podem fazer. Porém, vai refletir depois no uso da tool, então você tem que fazer algumas modificações. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está criando uma tabela de documentos, né, que é onde vai ser armazenados os nossos documentos, ali, basicamente vai armazenar nosso texto ali dos documentos, tá? Onde tem essa tabela metadata, onde a gente vai armazenar basicamente os textos ali, tá? E a função match documents, que nada mais é do que ela vai buscar ali dentro dos documentos, tá? Então, quando você fizer um prompt, uma chamada, ela vai usar essa função para fazer a busca desses documentos, tá bom? Então, quando vocês executarem, deixa eu voltar aqui. Quando vocês executarem aqui, vai falar que nenhuma linha foi executada, porque só está executando a criação, tá? E não está executando um select, uma instrução ali que retorne dados, tá bom? Então, executem isso aqui, clicando no botãozinho Run. Se eu executar aqui vai dar um erro, porque eu já executei, tá bom? Então, eu vou mandar para vocês aqui. Então, tá vendo? Porque já existe. Já fiz toda a criação, tanto dessa extensão do vector, quanto a criação das tabelas, tá legal? Então vamos voltar aqui. Então eu já estou conectado aqui no meu Supabase, tá bom? Então no Operation Mode você não precisa mudar, vai ser isso aqui, tá? Retorne documento as a vector store for a chain tool. From list, você vai buscar a tabela. Lembra que ali nós criamos uma tabela? Então você vai buscar a tabela ali também, tá? Que é a tabela de documents aqui, tá?
Então, se você for ver aqui no documento, nesse arquivo, ele criou a tabela Documents, tá? Então, é ela que nós vamos utilizar para a gente fazer o nosso reg. Legal. Aqui, vocês vão selecionar o query name, tá? Vai ser match documents, padrão, tá? Não precisa mudar. Você viu que está associado ao nome da função. Então, só deixar aqui. Legal. Agora a gente tem que colocar aqui nosso modelo também, que vai ser OpenAI. Aqui não precisa nem fazer nenhuma configuração. E agora a gente vai também aqui selecionar nosso embedding, que vai ser o nosso OpenAI também, tá? Não precisa mexer em nenhuma configuração aqui. Então, pessoal, esse é o nosso modelo, tá? Deixa eu renomear ele aqui. Reg aula mentoria. Eu vou definir o prompt para a gente também, para ele saber o que ele faz. Então, eu não tinha definido nada aqui. Então, eu vou definir aqui o system message. Eu deixei o prompt pronto aqui para mim. Deixa eu copiar. Eu deixei ele um prompt bem simples, tá? Então, falei que ele é um agente que tem um domínio sobre criações de prompts de IA. E ele vai acessar o guia de prompts de agentes para tirar dúvidas sobre prompts. E ele também pode criar o prompts para a pessoa, né? Então, ele vai usar o conhecimento que ele tem, né, justamente para fazer as perguntas que precisa para a geração desse prompt, tá? Então, daqui é isso, pessoal. Se a gente for, deixa eu salvar ele aqui. Se a gente for olhar agora, né, ele já está bem igualzinho ao nosso modelo. Bom, então a gente tem essa aula reg aqui. Deixa eu abrir de novo aqui o N8N para a gente comparar. A configuração, né, é relativamente simples, porque agora o que a gente vai fazer, né, é o... Aqui os dois. Opa. Então, já está bem igualzinho, certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? A forma de inserir arquivos, né? Porque o que a gente vai fazer? A gente fez a criação, aqui seria, vamos falar, a forma de buscar os arquivos. Agora ele precisa, né, ter os arquivos para ele interagir, tá bom? Então, a forma de comunicação aqui vai ser a gente vai utilizar o Google Drive, tá? Então, vamos supor que a gente vai ter uma pasta, você tem uma pasta com os documentos da sua empresa, onde você quer acessar esses documentos, né? E que o agente ali, ele tenha acesso a esses documentos, ele possa interagir de forma ali eficiente, tá bom? Então, quando a gente fala nesse modelo, é isso daqui que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai ter uma trigger no Google Drive, tá? Que a gente vai basicamente ali ficar escutando quando um arquivo for criado, né? Se der tempo hoje a gente faz o de edição também, tá bom? Então seria hoje a trigger está aqui como apenas quando criar um novo arquivo e aí ela vai ser acionada, né? Você lembra que é uma trigger, é um gatilho, é o que vai ser acionado ali para a execução. Então a gente vai definir aqui eu só estou definindo o ID, tá, do arquivo, porque eu vou usar essa informação depois, então eu pego o ID lá do Google Drive, tá bom? Aí eu vou fazer o download desse arquivo, tá? Então eu tenho que fazer o download desse arquivo lá do Drive para eu poder, né, extrair o texto dele e mandar para a base de dados, tá bom? E aqui tem um ponto bem importante. A gente tem que usar essa option aqui, o Google File Converter, e converter o arquivo para texto. Porque lembra que eu falei que a gente vai interagir com o texto lá. Então aqui é a única parte de configuração na hora de vocês fazerem o download que tem que ter, tá? E aí vocês vão usar um nó que a gente já utilizou antes para extração de dados de arquivo, tá? Então aqui você vai extrair, né, os dados de um arquivo, como a gente falou, para converter em texto, está extraindo aqui um texto para a gente ver, tá bom? E aí vem a mágica aqui de armazenar o dado na nossa Vector Store, tá bom? Então aqui a gente vai usar um nó do Vector Store, que vai inserir os documentos, né, na tabela de documentos, usando o query name match documents também, tá? E aí a gente vai configurar esse default data loader, né, que aqui a gente faz uma configuração só para incluir um valor além, tá, para a gente, que é o file ID, que a gente configurou lá atrás, que isso faz com que a gente consiga depois, né, gerenciar o arquivo. Então eu estou incluindo junto dos dados do documento, né, eu estou incluindo o ID também, tá? Porque aí depois, se eu quiser fazer uma busca por ID,
do documento para apagar, para editar, para fazer qualquer coisa que eu quiser, a gente consegue de uma maneira mais eficiente, tá bom? E aí aqui a gente vai, né, definir vamos falar assim, o que que vai splitar o nosso texto, tá? A gente vai utilizar aqui o Recursive Character Text Splitter, né? Depois eu vou criar uma aula específica sobre esses itens aqui, são 3 tipos que a gente tem, tá? Então fica mais fácil. E a gente também precisa configurar esse embedding, que é da mesma forma que a gente configurou na leitura, a gente vai ter aqui, tá bom? Então aqui esse monte de código aqui, tá bom? É como que ele está fazendo ali a configuração do arquivo que ele está importando. Então, vamos agora criar esse workflow, tá? Então, deixa eu deixar salvo aqui. Eu vou abrir de novo um N8N. Vou abrir uma abinha aqui do lado, tá? Para a gente começar a criação aqui do nosso reg. Legal. Então, eu vou chamar aqui de o primeiro eu vou trocar o nomezinho dele, vai ser reg file management. Perfeito? Então, assim, a primeira trigger que vai ser uma trigger do Google Drive, tá bom? Ah, um ponto importante. Para vocês acessarem a API do Google Drive, tá? Vocês vão ter que ter acesso a esse Google Cloud Console e vocês vão buscar aqui, ó. Vocês podem buscar Drive API, ele vai trazer esse Google Drive API, tá bom? Você vai clicar nele e aí você precisa ativar a API para você ter acesso ao Drive, tá bom? Então, aqui no meu que está Manager, porque eu já ativei, mas você vai estar um Enable, tá? Então, você vai clicar aqui e ele vai ativar para você ter acesso ao Google Drive. Você precisa ter uma chave, você precisa ter uma chave de autenticação também, né? A gente vai utilizar o Auth para conectar aqui, tá? Que a gente já configurou em outras aulas, mas qualquer dúvida que você tenha pode me chamar, tá? Pode deixar no comentário aqui que eu ajudo vocês. Então, vamos ter essa forma que a gente vai conectar na API do Google, tá? Então, esse é o nosso arquivo que já está lá na pasta. Deixa eu mostrar aqui a pasta para vocês. Então, essa é a nossa pasta. Então, eu criei um documento aqui chamado Guia Prompt, que é esse documento aqui, tá? Onde eu detalhei um guia, vamos falar assim, explicativo de como criar prompts pra gente. Depois, se você ter acesso também, eu mando para vocês esse documento. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai chamar a nossa trigger do Google Drive, tá? Então, vou colocar aqui Google Drive. Opa. Esse como Drive é mais fácil. Drive. E aí ele tem 2 tipos. Então, eu quero pegar todas as alterações envolvidas num folder específico, né? Numa pasta, tá? Porque vocês podem pegar de um arquivo, tá? Mas eu estou pegando de um folder, tá? O pull times é a frequência que ele vai fazer essas validações, tá? Pode deixar todo minuto aqui por enquanto. A trigger vai acontecer, né, num folder específico. Aqui era basicamente só aquelas 2 opções que a gente tem lá. A gente pode mudar aqui se quiser, tá? Aqui eu já estou com a minha API do Drive, então já tenho acesso à minha pasta. Então eu já seleciono a pasta aqui, que é mentoria-files. Se você ver aqui, ó, mentoria-files. Opa, esse aqui. Então, legal. Então, aqui agora no Watch4 seria aqui os eventos que eu estou buscando. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar melhor. Então, seria os eventos que eu estou buscando. Então, eu posso fazer quando for criado um arquivo, quando for atualizado, quando for criado um folder, quando atualizar um folder, e também, né, ficar olhando ali as atualizações que acontecem dentro, dentro de uma pasta, tá bom? Então, legal. Aqui que a gente vai fazer é o file create, porque vamos falar assim, quando criar um arquivo, eu quero executar a ação de inserir na nossa base de dados lá da Vector Store, tá bom? Lá no Supabase. Então, eu vou pegar o evento de teste aqui. Como eu tenho um arquivo, né, ele vai me gerar esse item aqui, tá? E agora, pode deixar assim. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer aqueles set nodes, tá? Então, eu vou fazer um set aqui para salvar o file ID. Lembra que eu falei que a gente vai utilizá-lo? Então, eu vou chamar esse item aqui de file underline ID. Eu vou pegar ele aqui, tá? Aqui agora, onde vocês colocarem, deixa eu pegar, qual que é?
Owners não, permissions não. Cadê? Ó, ele tá bem abaixo de spaces, tá? Esse file ID aqui, é esse ID, tá? Então dou um zoom para vocês verem. É o file ID. Boa. Aqui a princípio não precisa fazer mais nada, tá? Ele é um, eu só vou definir o ID, então aqui é set file, opa, ID. Legal. Só vai fazer isso, esse nó aqui, fechado. Então agora o que a gente vai fazer? Eu tenho que fazer o download do documento, tá? Então para fazer o download também é um próprio nó do Google Drive, tá? Google Drive. E aqui vocês vão procurar um que chama Download File. Isso daqui, ó. Legal. Só deixa eu ver se eu consigo colocar aqui os comentários na minha tela para eu ver também, porque eu não estou vendo os comentários se vocês estão fazendo. Deixa eu criar uma nova aba aqui. Vou pegar aqui o link da live, mais fácil. Vamos lá, pessoal. Quem tiver dúvida aí, manda no chat, tá bom? Então vamos lá. Aqui agora, né, nesse file aqui, a gente não vai pegar da lista. A gente vai usar o by ID, porque pensa que a gente está inserindo um arquivo novo, né? Eu não sei qual que é, então tem que deixar dinâmico. Então o que que a gente fez? A gente configurou aquele nó, né, do edit field para a gente setar o file ID. Então a gente vem aqui, coloca o file ID aqui, para que a gente consiga, quando a pessoa adicionar um arquivo novo, ele tem um ID novo, então não sei qual que ele é, não sei o nome do arquivo, ele vai poder fazer o download desse arquivo, tá bom? E agora na opção, a gente tem que fazer aqui, né, usar o Google File Converter, lembra que eu falei? Aí vocês vão colocar add conversion, tá? E aqui no Google Docs, essa opção você vai mudar para text, tá? Porque eu quero que ele me retorne esse arquivo em texto, tá bom? Vocês podem testar aqui, agora, vamos guardar. Se vocês clicarem em View, vai ser um texto, tá vendo? Que é o texto do meu documento lá. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá meio ruim de ver. Mas, ó, tá vendo? O GLI explicativo para criação de prompts, a gente olhar lá, é o texto do meu arquivo, certo? Guia explicativo, né? Como criar prompts para agentes de IA. Tá legal? Opa, fechado. Esse é um outro passo que a gente fez aqui. E agora, né, a gente vai extrair, né, esse texto, esse documento, tá? Então, extract from file. Eu vou pegar aqui, ó, text file, fechado. Então, extract from text file. Aqui eu não preciso fazer nenhuma mudança. Se você quiser executar para ver, é isso que ele vai trazer, tá? O nosso texto aqui do documento. Então, o que ele fez? Ele pegou de um arquivo de texto, que a gente está retornando para texto, e está trazendo o dado para a gente, tá bom? Porque aqui a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar com um dado de texto, lembra? Então, fechado. Nós aqui já extraímos o arquivo. Próxima etapa aqui, a gente adicionar esse nó aqui, que é o Supabase Vector Store, que é onde a gente vai começar a fazer, vamos falar assim, a nossa mágica, tá? Então, legal. Aqui a gente vai buscar aqui Supabase Vector Store. Aí a gente vai selecionar a opção de add document to Vector Store. Esse aqui, ó, tá? É esse que nós iremos utilizar. Legal. Então, a operação vai ser para inserir mesmo, que a gente quer, né? A lista aqui da tabela, a gente vai selecionar a tabela pela lista, que é a tabela de documents aqui que a gente tem. E agora aqui na opção, a gente clica, ele já vai adicionar o query name, vai ser match documents, que é a nossa função que foi criada, tá? Então a tabela foi criada para aquele código que está
aqui, certo? Junto com essa função para busca nos documentos. Então é isso, por isso que está esses nomes aqui, tá legal? Então, vamos deixar aqui. Próxima etapa aqui, a gente vai selecionar o nosso embedding, também da mesma forma que a gente selecionou outra vez. Vamos fazer uma configuração. Agora aqui é o Default Data Loader, que a gente vai selecionar, tá bom? Agora aqui a gente vai fazer uma configuração importante. Lembra que eu falei que eu quero usar aquele File ID para poder usar ele, para poder gerenciar o arquivo depois? Então eu tenho que adicionar ele aqui, né, no metadata, né? Então eu vou adicionar aqui uma propriedade, eu vou chamar ela de File ID, certo? E aí eu vou pegar do meu nó aqui, setFile, e vou arrastar o valor aqui para ela. Maravilha. Então, agora eu vou colocar o Text Splitter. Esse que eu falei que eu vou colocar uma aula depois falando de cada um deles, tá? Mas a gente vai utilizar esse recursivo aqui, tá bom? No princípio. E aqui a gente não precisa executar mais nada. Essa configuração que a gente tem, que a gente chega numa estrutura igual a essa daqui. Tá legal? E aí agora a gente pode rodar. Isso daqui também que eu estou mostrando, pessoal, estou fazendo com um arquivo de texto, mas pode ser um Excel, pode ser um PDF, pode ser qualquer arquivo que esteja ali dentro do Drive, tá bom? E aí ele vai fazer, colocar o arquivo, vai converter para texto, vai inserir na base de dados, tá bom? Então aqui a gente pode testar, ver se ele vai inserir. Eu já tenho no meu Supabase aqui, vamos pegar minha tabela document, já tenho ela, ele é adicionado a esse documento, tá? Tables... Documents, opa, deixa eu botar na visão aqui. Melhor. Documents. Eu vou fazer a função para apagar, que é uma função à parte. Então, se você olhar aqui, eu já tenho aqui o guia explicativo de como criar prompts. O que eu vou fazer aqui para a gente... Eu já vou começar, antes de executar, eu vou começar a criar o de update, tá? Que o update, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro vai pegar o arquivo, vai apagar o arquivo do banco de dados e aí depois a gente vai atualizar o arquivo, tá? Então, no Google Drive é uma atualização, porém no Supabase a gente vai remover o arquivo e por isso que eu salvei o File ID, porque eu vou usar ele como meu parâmetro de busca para eu poder fazer essa atualização. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma outra trigger, tá bom? Também do Google Drive. Drive. Aí eu vou falar aqui triggers, eu tenho duas. A mesma opção está envolvendo um folder aqui. Opa, aqui não é o folder. Aqui é folder sim, tá? Então aqui, pessoal, deixa eu mudar esse nome para ficar melhor. Google Drive Update. Legal. Aqui eu vou usar a mesma folder que eu quero olhar. E agora eu vou colocar aqui, ó, File Update. Então, vou colocar aqui. Então aqui, esse aqui eu vou renomear também, já deixa como Google Drive Create. Legal. E aí aqui agora eu vou fazer da mesma forma, pegar o ID do documento, tá? Então é meio que parecido essa parte, tá? Set file, então, update. Vou pegar aqui. Legal. Aqui já está configurado que é o mesmo campo que a gente vai usar, tá bom? Então, só ficar atento mesmo aqui vocês pegarem o correto, porque tem um outro ID aqui, tá? Que é abaixo do spaces aqui, tá? Legal. Agora eu vou pegar e vou chamar o nó do Supabase. Aí não é o Vector Store agora, tá? É o Supabase mesmo, que eu vou mexer com o registro. Então eu vou apagar
tá? Então, a opção vai ser delete, beleza, a operação. Então, eu vou buscar a tabela aqui, documents, legal. Adicionar uma condição aqui. Pá. Deixa eu botar como string aqui. Aqui eu vou colocar como string porque eu tenho vou falar assim, como se fosse um código, digamos assim, tá? Para vocês fazerem a busca dentro desse metadata, tá bom? Então, a gente precisa mudar ele para expression aqui, tá? Então, ele vai ficar assim, metadata, tá? Que é o nosso campo lá, tá? E aí eu vou procurar dentro desse campo, vou procurar o file ID. E o like é uma função para você encontrar, né, o que que é, vamos falar assim, é o parecido, né? O que estiver entre um determinado valor, ele vai buscar lá na base de dados. Então, se vocês olharem aqui na nossa base de dados, deixa eu pegar aqui, a gente vai ver que tem o file ID, tá vendo? Esse é o nosso metadado. Tem o file ID, que é o que a gente vai usar para apagar. Tá vendo? Então tem essa propriedade que ele gerou quantos? Tem um, dois, acho que tem quatro pro mesmo. Vamos ver. É isso mesmo. Tá, ele gerou quatro. Então aqui ele tem que. Deixa eu ver se é o mesmo. Parece que. Termina com 80. É, com 8Q. Então parece que assim, tem quatro. Vamos ver se vai tornar quatro linhas ali. Tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. E aqui dentro. Ah, um ponto importante, tá? Do nosso. Dentro dos asteriscos aqui, a gente tem que colocar o nosso file ID, que é o conteúdo que a gente está buscando. Então, eu quero encontrar tudo que tenha o file ID. Deixa eu... Opa. Então, vou colocar aqui. Tá? Então, é isso que a gente vai buscar. E eu vou dar um teste aqui. Vamos ver quanto ele vai me retornar. Olha lá, retornou os 4 itens certinho, tá? Então, ele já removeu da nossa base de dados os 4 itens aqui. Deixa eu botar no formato de JSON para vocês verem melhor. Então, aqui eu vou ter os 4 itens, tá? Muito bem. Então já apaguei da nossa base de dados, então vamos olhar o nosso Supabase agora, ele tem que estar removido. Então, vamos lá, vou dar um refresh aqui. Legal, já não está mais, tá vendo? Aquele item. E agora a gente pode executar o nosso nó para inserir o documento, tá bom? Então eu vou executar esse trigger aqui. E aqui eu estou falando que a gente está pagando, tá? Somente do banco de dados, eu não estou pagando lá do Drive, tá bom? Então eu vou dar um teste nisso daqui. Vou pegar aqui, beleza. Setou. Vou executar ele aqui agora. Legal, executamos eles. Executou com sucesso, então vamos ver se ele insere lá na nossa base de dados agora. Então vou dar um refresh aqui, tem 108. Ele incluiu. Aqui, ó. Boa, ele incluiu aqui. Então ele criou aqui os nossos nós, tá vendo? Guia explicativo, compare prompt, os nossos itens na base de dados, tá? Então agora a gente já pode, né, interagir com o nosso documento. Então se a gente voltar aqui para o nosso chat que nós criamos, a gente consegue agora interagir com o nosso documento. Então vamos ver. Uma pergunta aqui. Como criar um prompt para agente de IA? Você vai bater na nossa tabela, olha lá na nossa tabela, no nosso Vector Store. Ele foi lá, buscou. Vamos ver aqui. Legal. Ó, ele já deu, baseado na estrutura que eu criei, tá? Então ele deu o contexto, as tarefas, as ferramentas, tratamento de ambiguidade, as regras, notas finais, vai ser isso mesmo. Está no nosso documento, né? Então aqui eu falo, ó, estrutura do prompt do contexto, das tarefas, das ferramentas, né? Tratamento da ambiguidade, que é o Ambiguity Handling, as regras e o Final Notes. E aqui tem uma explicação de cada um deles aqui, do que seria. Então, ficou bem legal. Vamos olhar aqui o que ele está fazendo, né?
Então, a query que ele mandou foi isso aqui, como criar um prompt, e aqui foi o retorno que ele já pegou, processou a resposta da IA, tá? Vamos ver que ele acessou, ele foi e buscou, essa foi a query dele. Vamos ver aqui como é que tá, como criar um prompt, output. Aqui ele foi lá, a resposta do embedding, beleza, por enquanto tá dentro do arquivo. Aqui, ó. E aqui ele foi, pegou ele pegou minha mensagem, né? E aqui é a resposta dentro do documento, tá vendo? Ele foi lá onde ele buscou, lá no Vector Store, guia explicativo. Então ele acessou mesmo o nosso documento, tá vendo? Não acessou, você viu lá que eu tenho vários documentos lá dentro. Ele não acessou aqueles outros documentos, tá? Então é bem legal, né? Então aqui fala assim, ó, vamos dar um exemplo. Quero criar um prompt para clínicas de odonto para agendamento da clínica mais saúde. As funções são cadastrar cliente, consultar cliente, agendar, poderia gerar o prompt. Vamos ver se ele vai gerar o prompt aqui. Eu acho que agora ele não vai bater na nossa tool, porque ele já tem os dados ali que ele precisa, para geração do prompt, tá? Vamos ver se vai ser isso mesmo. Parece que sim, tá? Ele não vai acessar. Aqui ele vai gerar o prompt baseado. Ah, ele acessou sim. Ele acessou. Eu achei que ele não ia acessar porque já tinha as informações que tem no histórico. Mas legal. Olha, ele criou aqui. Vamos ver se está dentro do nosso. Olha lá. Tools, tratamento de ambiguidade. Que legal, né? Ó, você é um cientista da clínica Mais Saúde com as seguintes funções: cadastrar cliente, consultar, agendar, tal, reagendar, tratamento de ambiguidade, regras, tá vendo? Exemplo de interação. Olha lá. Então a gente já gerou um prompt aqui pra gente, né? Então, claro que a gente vai complementar agora eles associando nossas tools que a gente for criando para esse agente específico. Porém, já dá uma grande ajuda aqui pra gente, tá bom? Então, pessoal, vamos agora voltar aqui pro nosso fluxo, né? Então, o que a gente vai trabalhar agora? Lembra que eu falei que a gente fez, né, a criação, a gente ia fazer a edição aqui. Se desse tempo, então estamos com tempo aqui, vamos fazer a nossa edição, tá? Então aqui já está a nossa base, então quando o arquivo for atualizado, já definimos o ID, estamos excluindo o Supabase, tá? E aqui ele está me retornando 4 itens, porque ele divide em 4 o arquivo, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou agora usar um aqui para a gente pegar só um, que é o limit, tá? Então eu quero só limitar em um, pode ser o primeiro item, tá? Esse limite aqui é só para pegar o primeiro item, porque ele está me retornando 4 aqui do Supabase. Vocês lembram como que estavam 4 itens aqui? Então, para isso, legal. E agora o processo aqui é basicamente o mesmo, tá? Eu tenho que baixar o arquivo, extrair o arquivo e assim vai, tá? Então, vou pegar aqui. Vou copiar tudo aqui. Vou conectar esse drive aqui. Então, o arquivo que eu vou baixar vai vir do meu limit agora, tá? Vamos pegar aqui no anterior, ele já vai apagar. Legal, ó, o limite tem um ID aqui, boa. Isso que eu preciso. Opa, boa. Legal. Vou extrair o arquivo, tá? Aqui a gente não precisa fazer nenhuma configuração, mas vamos repassar, só para ficar bem fixo. Então aqui eu vou baixar o arquivo agora, tá? Que a gente está modificando. E aí eu deixo ele com o Google Conversion para ficar texto, tá? Então para retornar esse textinho aqui pra gente. Então ele é um arquivo de texto agora. E aqui eu uso um nó para extrair de um arquivo de texto, né, os dados. Então se você executar aqui, ele vai ter os textos do documento. Legal, igualzinho da última vez.
E aqui ele vai fazer a atualização. Se eu executar aqui agora, vai dar erro, mas vamos, porque eu já apaguei ele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar esse workflow aqui em cima para inserir na nossa base novamente, tá? Então, legal, inserir. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou testar esse evento de update também. Então, vamos colocar aqui. Opa, deu erro. Ah, eu acho que aqui eu não configurei de novo. Aqui isso. Porque o file ID a gente mudou, né? Então ele vem de outro nó agora. Pode ser do meu limit aqui, ou pode ser até do meu... meu file ID. Boa. Vamos ver se vai dar erro. Acho que vai, porque ele não tem mais nada para pagar, ele não vai trazer dado. Boa. Vamos inserir aqui. A gente está inserindo novamente. Legal. Agora aqui eu vou atualizar esse documento. Foi lá, pagou, selecionou e atualizou o documento, pessoal. Então vamos ver isso agora na prática aqui. Vamos ativar o nosso nó, tá? Então uma modificação que eu fizer no folder, ele tem que executar. Então eu vou ficar vendo aqui minhas executions. Vou fazer aqui uma modificação no arquivo. Teste de modificação. Legal. Modificado, salvou. Então ele tem que acionar o nosso gatilho aqui agora, tá? Aqui. Vamos ver na base de dados, vamos ver se a gente fica mais fácil. Cadê? Supabase. Então refresh aqui. Consulta seguindo essa estrutura. Parte 1. Teste de modificação. Que legal. Já está aqui. Então, funcionou aqui. Não deu para te acompanhar. Eu edito ele numa outra aba aqui para mostrar para vocês acontecendo, tá? Vou abrir o arquivo novamente que eu... Legal. Então, eu vou deixar aqui o nosso aberto aqui para vocês verem acontecendo. Só abrir o arquivo, já foi. Teste de modificação. Teste de modificação 2. Esperar ele executar. Eu já chego o texto aqui agora. Acho que ele já pegou já. Vamos abrir aqui o editor. Muito bem. Vamos ver nossa base de dados aqui. Deixa aqui. Aqui, ó. Já executou aqui o nosso das 9h13. Então já está lá no nosso banco de dados atualizado o nosso documento. Então vamos só ver aqui. Supabase. Vamos fazer um refresh aqui. Opa, passei muito. Opa. Aqui, ó. Teste de modificação 2. Boa.
Tá aqui nossas alterações. Pessoal, para a aula de hoje era isso. Queria trazer um pouquinho mais do REG e como você interagir com os documentos, né? Então aqui você consegue dar, né, acesso aos documentos que sua empresa tem.